A Yersinia enterocolítica é uma espécie que está na família Enterobacteriaceae. E também, junto com ela, de importância para alimentos e conhecidos popularmente, temos as espécies Yersinia pseudotuberculosis e Yersinia pestis, que foi associada ao problema da peste bubônica. Uma das características da Yersinia enterocolítica é o dimorfismo. Quando as culturas são jovens, elas apresentam células ovais ou cocóides e a sua multiplicação a 25 graus Celsius apresenta flagelos pericrídeos e quando ela passa sua multiplicação a 35 graus Celsius, as células são sem flagelos. A Yersinia está presente no solo, água e animais, como porcos, aves, castores, cães, gatos e ovelhas. Então, a origem alimentar é justamente de produtos associados a essas espécies, ou a esse ambiente. Então, desde carnes, ostras, peixes, sorvete, leite cru. O início dos sintomas pode acontecer de 24 a 48 horas, mas pode também se estender até 11 dias. Os sintomas são dores abdominais, febre, diarreia, fezes sanguinolentas, dor de cabeça, dor de garganta, dores nas articulações e vômito. Essas infecções são similares a apendicites e linfadenites mesentéricos, uma vez que é uma bactéria, uma espécie do mesmo gênero da Yersinia pestis, que ela foi associada à necrose, das partes finais de membros superiores durante a peste bubônica. As infecções também pode se dar origem com ferimentos, a partir de ferimentos, articulações e trato urinário. E no estágio mais complicado da doença, ela pode estar relacionada com artrite e bacteriemia. Falando um pouquinho sobre o Vibrio, o gênero Vibrio, nós vamos ver 3 espécies de interesse, como patogênicas para veiculados alimentos. E o primeiro deles, o mais conhecido, é o Vibrio cholerae, que é o causador da cólera. São bacilos retos ou curvos e sua origem está associada justamente por alimentos com contato com água contaminada, frutos do mar, vegetais, arroz cozido e gelo. Os humanos infectados tornam-se portadores e a cólera ela é presente na Índia, em tempos que nem se consegue datar desde quando que ela está presente naquela região. Mas ela foi reconhecida somente a partir do século XIV. E aí houveram várias pandemias ao longo dos anos. A primeira pandemia foi em 1817, a segunda em 1829, e aí o vibrião ele se espalhou pela Europa e atingiu os Estados Unidos em 1832. A terceira pandemia foi em 1852, e aí nesse período já foram relacionados alguns fatos em relação à doença. A quarta pandemia, a quinta pandemia, ainda no século XIX, a sexta pandemia já no século XX, com mais de 20 anos aí de duração. A sétima pandemia já na década de 60, e aí houve a identificação do Vibrio cholerae, do Sorovirus O1, o biotipo Eltor e também o sorotipo Indaba. Foram casos esporádicos, mas de maior extensão geográfica. E em 1991, a pandemia atingiu a América do Sul. E a oitava pandemia, a última pandemia de cólera, foi em 1991, causada pelo Vibrio cholerae sorovar tipo O139. O início dos sintomas pode variar de 1 a 3 dias, e uma característica muito específica da cólera é justamente a diarreia aquosa, que pode ser desde moderada a profusa. E nessa diarreia profusa, ela é caracterizada justamente por ter a secreção de fezes já em colorações bem claras, porque já não tem mais conteúdo orgânico. Então, é semelhante a tipo água de arroz. E também uma outra característica é sem sangue. A cólera ela não provoca a hemorragia, apenas essa diarreia profusa. Em casos mais severos, a perda de líquido pode ser de até 1 litro de fezes por hora. E aí a pessoa ela desidrata tanto que o sistema circulatório entra em colapso, que vai causar a morte e não há mais chance de terapia.
O mecanismo de ação. Então, o Vibrião ele não invade o tecido epitelial, ele apenas faz se aderir à superfície mucoide e produzir as toxinas, que é a toxina do colo. Ela atua, essa toxina, nas células epiteliais e vai provocar desequilíbrio da troca de fluxos de íons, né, de sódio, cloro, íons potássio, e então ela aumenta o fluxo de cloro e água para fora do tecido e diminui o fluxo de sódio para o tecido. Então ela interfere justamente nessa troca de íons. Outra espécie de Vibril paremolíticos, ele também é associado a alimentos, ele já é característica de ser hemolítico, ele requer de 2 a 3% de sódio, né, de NaCl, por isso que ele está muito associado à origem alimentar de peixes de origem marinha, né, com tratamento térmico ineficiente. A dose infecciosa ela tem que ser elevada, acima de 10 a 6 células, então por isso que é muito associada a peixes provenientes de ambientes muito contaminados com esgoto. E o início dos sintomas pode variar de 9 a 25 horas. Os sintomas são diarreia, câimbras abdominais, náusea, vômito, dor de cabeça, febre baixa e calafrios. Também provoca aderência no epitélio e a produção de uma toxina, que é uma hemolisina termoestável, que vai ter a capacidade de invadir os enterócitos, e produzindo aí chamada enterotoxina. Tá? A duração da doença pode ser em torno de 3 dias. E uma outra espécie de bastante repercussão, apesar de ser de incidência muito baixa, mas é um dos patógenos com maior poder de invasão e mortalidade. A entrada no organismo pode ser pela ingestão de alimentos marinhos ou por contato na epiderme, né, lesionada. Então, por exemplo, a entrada do indivíduo no ambiente aquático com alta incidência dessa bactéria e que tem uma lesão na pele, então essa bactéria não somente é entrada por via ingestão alimentar. Novamente, os alimentos associados a essa contaminação, justamente de origem marinha. O início dos sintomas pode ser de 12 horas a 3 dias, e aí vai causar diarreia, vômitos, dores abdominais, calafrios, náuseas e hipotensão. E pode causar septicemia primária, que seriam as lesões das extremidades, e o tecido tende a necrosar. Acomete principalmente indivíduos que apresentam doenças crônicas, doenças hepáticas, os imunossuprimidos e doenças crônicas reais. Esse Vibril ele tem a capacidade de invasão celular e por isso ele vai se multiplicar na corrente sanguínea, o que vai provocar uma mortalidade de 40 a 60% dos casos. E por último, nós temos a brucela. Então, a brucela portus, que é a causadora de doença no gado, a brucela suis, que é no suíno, brucela melitensis, que é na cabra, e a brucela canis, que é nos cães. A brucela é um coccobacilo estritamente aeróbio e está associada a alimentos de origem animal crus ou processados e também não aquecidos. Leite, produtos lácteos, creme, queijo e manteiga. O início dos sintomas pode ser de dias a semanas e são sudorese, dores de cabeça, falta de apetite, fadiga e febre. A brucela ela pode penetrar no organismo não só pela ingestão de alimentos contaminados, mas também pela pele, pelo trato respiratório e digestivo. Por isso que é uma doença que pode afetar quem faz o manejo dos animais, né? Justamente por conta da respiração e ali da suspensão bacteriana no ar, né? Ou por contato direto na pele. Ela atinge o sangue e os vasos linfáticos, onde se multiplica no interior de facócitos, e provoca bacteremia, que seria a infecção bacteriana no sangue. Aqui estão as referências, então, para as doenças aqui elencadas e comentadas.